Bom dia, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Estamos aqui a postos para começar mais uma live e a convidada de hoje é a Nereida, que ela é do Rio de Janeiro, mãe da Ana Cláudia. Antes de ser mãe, ela é professora de enfermagem e de repente virou mãe de uma albina muito especial, e a história dela também é muito especial. E hoje eu convido ela aqui para compartilhar um pouco da experiência com a Ana Cláudia, ou Cacau, e vocês vão ter o prazer de conhecer ela também, porque ela vai estar presente em nossa live. Boa tarde, gratidão, gente, obrigada por vocês estarem aqui. Vou chamá-la para a gente ganhar tempo. Dentro de instantes, teremos ela aqui com a gente. E vocês podem ir deixando perguntas. Olá! Oi, Andressa. Oi, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, vocês me escutam? Sim, aqui pra gente, aqui parece que a gente tá congelado. Ah, vocês não carregaram mesmo aqui, não carregou ainda. Ai. Calma que é problemas técnicos, vai carregar. Ah, mas se ouvindo a gente pode ir falando, pelo menos tem nossa imagem, né? Ah, sim, mas bom, a experiência me mostra que, por exemplo, você pode sair, sai e eu vou te chamar de novo. Vamos ver se dá certo. A gente faz uma segunda tentativa. Só pra gente resolver os problemas, gente. Vou chamar novamente aqui, tá bom? Só um instantinho. Vamos lá que vai dar certo aqui. Tem muito o que se falar. Aê! A gente agora tá mexendo? Tá se mexendo. Todo mundo escuta a gente, pessoal? Bom, você consegue enxergar aí os comentários, né? Conto com você aí. Bom, o palco é seu, né? Na verdade, eu sou uma mera, como fala, né? Mediadora aqui. E, enfim, já te apresentei para o pessoal, já falei um pouco de você. Eu queria que você começasse essa história, né? Porque assim, até então, uma vida comum, uma ótima carreira, professora, pesquisadora numa universidade federal, enfim. E aí, como que começou? Começou essa história? Como que chegou a Ana Cláudia? Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Eu já apresentei, eu sou Nereida, sou a mãe da Cacau. Primeiro, assim, agradecer imensamente, Andresa, pelo trabalho que você está fazendo, dessa possibilidade, ainda mais em tempos de quarentena, né, no confinamento, possibilitar que a informação circule e que transite em todos os territórios, sem barreiras, que é o mundo virtual, né? Então, assim, primeiro, te agradecer imensamente. E não sei, você quer começar falando, Cacau, de como começa a nossa história? Bem, gente, não há barreiras, não há quarentena que impeça a informação de aonde ela precisa, e eu tenho certeza que eu faço isso porque eu acredito muito que o poder da informação ele vai além do vírus. O vírus não pega a informação, gente. Eu que agradeço muito vocês estarem somando aqui. Acho que a Cacau ainda não se aqueceu para falar. Então, eu me apresento primeiramente como a mãe da Cacau, né? Tem o meu nome, Nereida, mas tem uma identidade que se forma nesse processo, que é ser mãe, né? Então, quando a Cacau chega na minha vida, eu já sou mãe do Breno, eu sou mulher, eu sou filha, eu sou, enfim, né? Vários papéis que a gente tem na vida nessa multiplicidade que é existir. E depois de ter tido já um filho mais velho, no desejo imenso, né, de ter mais de um filho, eu tenho um problema de saúde e me vejo com a tomada de decisão de que filho sim, e não importa essa origem biológica, mas sim a produção dos afetos e essa origem que a gente tem na maternidade.
E vamos então, eu à época casada, com um pai, né, da Ana Cláudia, à procura dessa nossa filha, né? E em 2010, essa semana a gente completa 10 anos de vida juntas, né? É um presente. E até me emociono, porque é um momento muito legal da vida. E a gente encontra a Cacau, né? Essa menina linda, na época com 1 ano e 10 meses. E a situação de assim, mas vocês têm certeza mesmo que vocês querem adotar, né? Porque ela tem albinismo. E isso causa mesmo um impacto, assim, eu não sei o quanto que a gente está preparado para lidar com essas situações quando se trata de pensar a construção de uma família, né? De pensar a construção dos vínculos. E era muito desejo, né? Da gente estar junto, da gente ter essa experiência. E eu consegui, naquele momento, criar todas as respostas de que isso absolutamente não importava, né? Então, diferente da maioria das mães que eu acompanho hoje em dia, que eu me relaciono, que eu tenho amizade, eu não tive o impacto do parto, né? Aquela história de que, e aí quando nasceu, era albino. Não, eu sabia, né? E isso acho que, por um lado, faz com que a nossa história seja um pouco diferente, mas também faz com que a nossa história... Deu uma travadinha, gente. Muita calma. E aí começa também a ser... Estamos travados. Problemas técnicos, gente, aqui. Só para dizer, né, que na verdade, né, ela conta que ela teve uma conexão, né, com a Cacau, né, quando eles tiveram uma conexão quando viram ela, né, foi uma identificação, assim, não é nem porque, é albina, então é ela, sabe, assim, na verdade foi a criança, ela se agarrou a eles, assim, e foi uma paixão à primeira vista. Tá voltando. Você tá perto do Wi-Fi? Eu não sei, pode ser que... sim, aí tem que ensinar a mãe. Você estava contando do momento que você perguntaram, né, se ia ser ela, e você falou, e você resolveu que queria adotar a Cacau. Sim. E Nereida,
Bom, a sua imagem não está aparecendo, mas como eu estou te ouvindo, a gente está seguindo, né? Em que condição você encontrou a Cacau, né? Você falou, linda, né? Assim, que condição, digamos, de saúde? Como que você encontrou ela, né? Em que condição ela veio para você, para sua vida? Peraí, gente. Vou tentar mais uma vez aqui. Derrubei ela porque ela não estava aparecendo. Eu vou tentar chamar ela de novo. Para ver se a gente consegue ter a imagem, né? É bom, né? Conversar com a imagem. A gente está se vendo aí. Tentei chamar ela. Vamos ver se a sua imagem aparece, Nereida. Estamos com um pouquinho de dificuldade aqui hoje. Mas que isso não seja uma barreira aí para o nosso diálogo. A imagem não está aparecendo mesmo. Vamos seguindo, pode falar. Então, acredito que sim. Gente. Vou fazer o seguinte, eu vou encerrar tudo aqui, vou começar de novo, vou encerrar a live e vou chamar a Nereida de novo para ver se a gente consegue do zero, tá bom? Entra aí, gente. Estamos aí. Estamos aí, gente, vivenciando os desafios da tecnologia aí, um pouquinho de paciência e venceremos, gente. Vamos conseguir resolver esse problema aí, para continuar aí o nosso papo, nossa conversa, esperando a Nereida entrar novamente para a gente dar continuidade. Vamos lá, vamos tentando, persistindo e resistindo. Ai, meu Deus, vai dar certo. Temos imagem. Não sei se as pessoas podem ajudar também aonde que ficou. Todo mundo escuta, gente? Vocês escutam a gente? Nereida? Bom, estou aqui. Tá, pode falar. Pelo menos temos imagem. Vamos lá. Onde que a gente parou? Bom, você falou... Você levou a Cacau para casa, eu perguntei para você em que condição você encontrou ela, você estava contando que encontrou em tais condições de saúde, né? Para quem está chegando agora, a Nereida do Rio de Janeiro, mãe da Cacau, é uma criança que ela adotou e que agora vão completar 10 anos já, é a mãe já oficial da Cacau. Nessa coisa de mãe oficial, Dre, quando a gente toma essa decisão, a gente se torna mãe oficial, porque diferente do processo de gestação, e eu tenho essa experiência pessoalmente, o processo de adoção, ele exige da pessoa que quer adotar que ela seja oficial o tempo todo, sabe? Uhum. Não é uma coisa que vem depois que a criança chega, porque a gente tem que comprovar, inclusive legalmente, de que a gente está apto a isso. Só que quando a gente faz esse movimento, é preciso também comprovar internamente, afetivamente, de que você quer esse compromisso com a sua vida.
Então a gente é oficial desde o momento que a gente bate o martelo de que essa é uma decisão de viver, sabe? Não é uma coisa que vem depois, não. Depois vem só um documento dizendo que seu nome consta ali. Porque não é isso no dia a dia, na produção da vida e dos afetos, que faz a menor diferença. Porque vem, assim como é qualquer outro filho, né? Tem filho da barriga, filho que não é da barriga, e os desafios estão postos independentemente. Eles dão defeito, a gente não sabe o que fazer com eles de qualquer jeito, não vem com receita de bolo, não tem bula. Né? E a gente precisa aprender a lidar com essas questões. Né? Então, mãe mesmo, desde o momento que você decide que você quer cruzar essa fronteira, né, da vida de uma pessoa para a vida em comum. Né? Bem, aí chegou a Cacau era albina, e até então você sabia de albinismo, né? Você já tinha ouvido falar? Como você me apresentou, eu sou enfermeira, né? Então, eu tive numa aula de genética, no segundo período da graduação, o exemplo de uma genética recessiva, que é a do albinismo. Essa foi a sua passagem. Pelo albinismo. E aí eu aprendi sobre o albinismo no momento que eu tomei a decisão de adotar a Cacau. Aí sim. Porque nesse momento eu fui estudar sobre albinismo, né? E quando fui fazer esse estudo, tudo me convencia de que era um mundo muito possível, né? Porque falava da baixa visão, e aí eu só pensava assim, poxa, mas se cego, né? Quem não tem visão nenhuma, produz o mundo, como alguém que enxerga, mesmo que diferente de mim, não vai produzir? Né? Porque não pode o sol, porque não sei o que. Aí aparece na busca que eu fiz, né, de literatura, PubMed, Cielo, aquelas coisas, todas coisas científicas, né? Sim. Aparece coisa genética, recessivo isso, aquilo, ratinho, problema oftalmológico, não sei o que, não sei o que. Eu pensava, gente, mas isso tudo é muito possível, porque é só não pegar sol. É só. Né? Pronto, estava tudo resolvido. E aí, um detalhe, né? Só um detalhe. Claro, porque né, se a pessoa que não enxerga nada produz vida, se a pessoa que mora lá na geleira, não sei da onde, que é neve, não sei quantos dias por ano, que também não pode pegar sol, que não isso, que não aquilo, está viva, né? Produz a vida, é feliz, tem, enfim, uma vida que dá conta dessa experiência de existir, como que alguém que está no início não vai fazer isso, gente? Então, para mim, essa era a grande questão, né? Assim, claro que é possível a gente viver e viver muito feliz e produzir muitas coisas muito legais na nossa existência. E aí foi assim que a gente seguiu e estamos aqui há 10 anos. Na hora que a Cacau chegue, que a gente precisa, né, fazer disso a nossa vida, aparecem situações que assim, nunca passei por isso antes, como é que a gente vai fazer agora? E isso, no primeiro momento, né? Porque como é que você faz para ir para a pracinha? Como é que você faz com a preocupação que você tem com os olhos, né? Se adaptar ao processo, se eu não me engano, é Sara, né? A mãe da bebezinha. Da Nina? Sim. Da Nina. Então, e a Sara fala, né? E aí eu me dei conta que ela consegue ver na banheira um coisinho transparente lá, um potinho de plástico. Né? Ela consegue perceber e lidar com isso. Mas até a gente perceber esse cotidiano, né? E adaptar a vida, que, por exemplo, não vai na pracinha às 10 horas da manhã no banho de sol dos outros bebês, ela vai às 6 horas da tarde. Que a praia, eu moro no Rio de Janeiro, ela é no horário de verão, a gente sai de casa às 4h30, porque tem que sair, né? Com criança, sai com uma mudança, independente de ter o albinismo, porque tem o lanche, porque tem a água, porque tem o brinquedo, porque tem a banheirinha, que tem a boinha, que tem um monte de coisa, né? E aí bota um long john, que é aquela roupa de surfista de neoprene, né? Cabeça, e vamos fazer stand-up na praia, às 6 horas da tarde, no horário de verão. Então, assim, não deixa de ter praia, não deixa de ter trilha, não deixa de ter uma vida em função disso. Só que a gente precisa se adaptar a olhar para o que tem para hoje e pensar, né? E aí, o que eu faço com isso? E a gente vai fazendo, né? A gente vai inventando. Meu sonho, a roupa de surfista de neoprene. Ainda terei uma, gente. Eu acho que é a roupa perfeita pra gente que é albina e quer frequentar a praia, porque ela cobre o pescoço, ela cobre o corpo todo, a gente parece um super-herói.
Só lembrar de botar a luvinha, né? Porque elas vêm só até o punho e a mão queima, né? Então, assim, bota a luvinha e aí bota o chapéu, enche a cara de protetor e vai brincar, né? E criança não fica fora da água mesmo, né? Então a coisa do calor não é o maior problema, né? A criança vai... Como é que é pra você, Léo, a roupa? É boa? Não? É ruim? Ah. É ruim como? Não sei explicar. Não sabe explicar? Mas é por quê? Deve ser quente, né? Deve ser quente. E você tem essa vontade de ficar como todo mundo fica de biquíni ou porque a roupa realmente é ruim? Ela é muito quente. Não, a fala não é essa, né? O que aparece ao longo do tempo que a criança vai crescendo é a coisa que eu não consigo pensar na diversidade como uma fala nesse momento, é da diferença mesmo. Porque a gente cresce numa sociedade onde tem um que é considerado normativo certo e o que é considerado o diferente. A gente cresce assim. Sim. A vida se coloca pra gente assim. Então, provavelmente você passou por isso, Tatiana e todos os que são adultos hoje passaram por isso, e a gente tem passado agora, a Cacau está com 11 anos, vai fazer 12, está entrando na adolescência. É essa dimensão de que ter o albinismo é produzir uma vida diferente, né? E como que a gente aceita essa vida da diferença? Isso eu acho que é uma grande questão, né? Então, a fala não é porque a roupa é quente, porque estando na água ela não tem esse problema. A questão é, eu queria usar biquíni igual a todo mundo. E aí como lidar com isso, né? Qual que é o discurso, né? Como que você entra como mãe? Com um discurso super, esse que é o certo. Ai. Aí a Cacau, quando eu começo a minha ladainha, porque eu já tenho um texto pronto, né, da ladainha que eu faço. Aí ela tá falando aqui que ela se esforça para não dormir. Porque eu sempre repito as mesmas coisas, né? Porque a fala vem muito... Eu fui adolescente ontem, né? Então eu lembro que eu ficava assim, né? Mas porque todo mundo faz não sei o quê. Minha mãe falava assim para mim, você não é todo mundo, você é um ser genuíno, nananã. E aí eu reproduzo, né? Aquela música que a gente é igual aos nossos pais estava lendo, né? Quando eu me dou conta, eu estou repetindo a mesma, né? A mesma frase, mas você não é todo mundo, você é você, você é especial como você é, né? E você tem que tirar proveito do que sua vida tem para você. E aí ela fala aqui para mim, né? Mas eu até tento não dormir com isso, porque você fica, né, com essa conversa. E isso se expressa em um lugar onde isso se expressa muito fortemente é na escola, né? Porque na escola, essa diferença ela fica notória, né? Você é aquela que no corredor está todo mundo fazendo bagunça, mas o seu cabelo branco te denuncia que foi você que fez a bobagem. Porque ninguém mais vai ser reconhecido, mas o seu cabelo branco vai, e todo mundo vai saber que foi você que estava ali fazendo besteira, né? Então isso faz parte, né, do processo. Hoje eu não sei se é tão importante a questão do albinismo para a escola depois de tantos anos lá. Ainda faz tanta diferença? Faz? Não, ainda temos muitos desafios. Eu acho até importante você retratar, né, os primeiros desafios que você encontrou, né, no processo da creche, depois da escola e dizer, né, porque eu sei que você conquistou muitas coisas, né, você conseguiu, você falou com fulano, ciclano, beltrano e você foi construindo um tutorial praticamente, né? Acho que é bom orientar, né? Tem muitas mães aí com bebês, com criança na fase da creche. Acho que é importante. Bom, no início, quando eu era um pouco menor, eu tentava brincar com as outras crianças. Só que, sem falar, elas pensavam que eu era diferente, que eu não podia brincar com elas. Só que depois que eu cresci, parece que as crianças de hoje em dia estão entendendo isso mais. E agora eu posso brincar com qualquer outra criança. Com negra, com branca. Até comigo. Mas você percebe que foram as outras crianças que entenderam melhor ou você também aceitou melhor? As duas coisas. As duas coisas. Porque acho que é um Sim. duplo,
né? Quando você tem autoestima, quando você tem confiança e quando você aceita quem você é e como você também fica menos, né, se ocupando da opinião do outro. E isso te dá um grau de liberdade para produzir sua vida. Por outro lado, também, quando as crianças crescem, elas vão aprendendo tanto a questão do reconhecimento e da aceitação da diferença, por isso a inclusão na escola é tão importante, porque é um ambiente, né, social onde a gente tem isso, e até em alguma medida, pode ser para o bem e para o mal, não é sempre só bom, mas até mediado favoravelmente, e também tem um contorno social de que você precisa aprender a lidar nos outros espaços. Então, se aceitar, mas também as pessoas, né, compartilharem da questão do diferente nos espaços, faz parte desse processo que permite você transitar com mais graus de liberdade e de prazer até, eu acho. Né? Sim, certamente. Na creche, a gente tinha uma questão, porque aí são as cuidadoras, né? Ela com um ano e pouco, 2 anos, 3 anos, até, né, ir para o ensino fundamental 1. Então era uma coisa mais assim, por exemplo, tinha o pátio onde tinha a roda da capoeira, tem que negociar com a coordenação da escola que o horário da capoeira da turma dela tinha que ser no horário que tinha sombra no pátio. Então, assim, você mexer com uma grade de programação da atividade da creche para inverter, por exemplo, o horário de turma, professor, não sei o quê, para que aquele horário ela pudesse, como todos os outros, participar da atividade escolar. E eu precisei, e aí eu tive que estudar mesmo, a entender dispositivo legal. Então eu tive que pegar, tipo, Lei Romário, né, que fala da lei da inclusão na escola. Eu tive que pegar a Constituição Federal. Eu tive que pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já era uma facilidade na minha vida, né, de professora e de enfermeira, a questão do artigo científico. Então eu tinha que me munir dessas ferramentas, chegar na escola, marcar reunião com a coordenação, que em geral tem um grau limitado de determinação das questões, ela tem um caráter muito mais operacional e, por vezes, tem que agendar, exigindo um lugar de conversa com a direção, né? Porque a direção é que vem de cima para baixo com essa posição do cúmplice. Tenho uma vida que eu posso dizer que favorece, que é a questão da escola particular, mas eu vejo que isso é possível também no ambiente da escola pública. O que muda são as ferramentas que a gente tem para esse diálogo, né? Então, isso é uma frente muito dura, porque você tem que ir muito armado para esse processo. E é importante, uma coisa que a Nereida falou, essa questão das leis, gente. Vocês conhecerem as leis de inclusão, lei a ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, irem munidos de argumento mesmo. E isso é uma parte muito dura. Eu converso isso sempre com as pessoas, porque virou um outro trabalho para mim, né? Porque exige que você dialogue com a escola continuamente. Porque o fato de você ir uma vez não significa que está tudo resolvido e você não volta nunca mais. Você precisa renovar essa conversa periodicamente, né? Isso é um lado. Por outro lado, você é mãe, mas você não está dentro da escola. Quem produz essas relações são seus filhos, né? São eles que são as crianças que são cuidadas, são eles que são as crianças que vão chorar, fazer pirraça, bobagem, aprender, ter facilidade, ter dificuldade. E o que a gente precisa, e não é do lado da falsidade ou do interesse, mas é efetivamente construir relações com os trabalhadores. A gente precisa conhecer as pessoas que trabalham com os nossos filhos. A gente tem que poder sentar numa mesa e conversar com a professora e trocar com ela, né? Isso foi uma questão que eu precisei construir também nas escolas. Porque você imagina, tirar uma professora de sala de aula para ficar 1 hora conversando com uma mãe. Se toda mãe resolver fazer isso, a professora não trabalha. Mas foi preciso construir isso, pelo menos uma vez por semestre, para conseguir fazer esse processo de troca e de parceria. Porque quem está na sala de aula não é a diretora, não é a coordenadora. Quem conhece seu filho é o professor. Quem conhece seu filho é a tia do banheiro que faz a limpeza. Quem conhece seu filho é o inspetor.
que pega ele no corredor, matando aula, chorando, né? Ou, enfim, querendo correr igual a todo mundo, caindo. Quem conhece são os trabalhadores. E aí eu precisei construir também esse espaço e fazer a escola entender que eu precisava não conversar com a coordenadora para ela me passar um relatório acadêmico. Eu precisava conversar com a tia da sala de aula. Porque é a cuidadora na creche que troca a fralda que passa protetor solar no seu filho. É a cuidadora que troca a fralda, que dá a comida, que vai ver lá a hora que ela está engatinhando, que ela está no sol. Então a gente precisava ter uma conversa muito dura em termos legais, de exigir o que é direito, mas também uma conversa que ela precisa ser, e a palavra que eu vou usar é essa, porque a gente desenvolve uma relação, é amorosa, na compreensão de tudo que é o mundo da pessoa que está ali chegando para cuidar do seu filho, porque ela não estudou o que eu estudei. Ela não é a mãe do meu filho, ela olha o meu filho e olha mais 15. Então, como que a gente singulariza esse processo e faz com que a pessoa perceba o que é especificidade, né? E ela precisa fazer aquilo com afeto, são bebês. Né? Não dá para ser porque é uma obrigação, ai que saco, vou lá. Não, ela precisa entender aquilo e trazer aquilo do lugar do afeto. Porque na hora que minha filha está na creche chorando, o colo não é o meu, é da tia. Na hora que ela cai e se machuca, até me ligarem para perguntar o que faz, se bota gelo, se dá remédio, ela foi para o colo da tia da creche. Então a gente precisa estar presente amorosamente, entendendo que não há uma disputa, há uma soma das nossas possibilidades de produzir um mundo junto. Então a creche foi muito desse lugar, né? E aí quando a Cacau chegou a hora de ir para o ensino fundamental, diante de todas as adaptações que eu fui construindo, né? Então, assim, e aí eu tenho muita gratidão aos médicos que nos acompanham, né? A dermatologista Laura Só, a Adriana Gravini, que é pediatra, a pediatra, né, que acompanhou a Cacau até 2016, que é a Maria Helena Pucu. São pessoas que se colocaram parceiras nisso. Então eu chegava desesperada e falava, eu preciso conseguir comunicar para a escola que isso é importante. Aí a médica pegou uma escala de Snellen, que é aquela que bota assim na parede para ver, né, os desenhos que a criança enxerga, e fez, olha, aí ela fez assim, desenhou literalmente. Isso é o que a Cacau enxerga, isso é o que uma pessoa com a visão normal enxerga. Você quer um áudio? Você quer que eu vá na escola? Né? Então, elas se colocaram com essa disponibilidade de literalmente desenhar para a escola entender, porque a escola pergunta assim, quantos por cento que ela enxerga? Não faz a menor diferença quanto por cento que ela enxerga, porque depende do contexto. Se eu der um tablet na mão da Cacau, ou aqui como tá, né? No celular tá pequeno, eu tô com um computador ligado com uma tela maior. E ela estiver próxima, ela enxerga 100%. Ela tá conseguindo ver tudo que tem ali. Agora, se tiver um quadro branco com uma caneta verde clara, com a incidência da luz na sala de aula, e ela tiver a 2 metros de distância, quanto que ela enxerga? 0, né? Borrão. Não é possível. Então, desconstruir essas questões, né? O material pedagógico, né? Desde o pré-escolar, quando estava já no prézinho, né? Que começa aquelas coisas de apostilinha, desenhinho, é super complicado, porque a gente tem que começar a coisa mas a gente precisa que o dela seja ampliado. Mas a gente não pode falar que barbante branco no papel branco com cola branca é uma situação possível. Então vamos botar uma cola colorida? Vamos trabalhar com barbante de outra cor? Então a gente começa também a ter que, como mãe, perceber em casa o que funciona e fazer isso para a escola. Então quando ela foi para o Fundamental 1, eu, 1 ano antes, comecei a dialogar com a escola para a qual ela ia. Fui procurar a direção, fazer aquele trabalho duro de levar lei. Fui procurar a coordenadora. Fui conhecer quem era provável professora. E aí eu uso muito uma ferramenta, o e-mail. Que aí eu crio o texto mesmo, boto na agenda, mando um e-mail para a equipe, né? E aí faço aquelas coisas bem chatinhas assim do tipo, conforme e-mail datado de não sei quando, onde tem o laudo da dermatologista informando não sei o que, assim, bem chatinha. E vou tentando construir com a equipe docente essa relação mais próxima no dia a dia, né?
no ensino Ô, Nereida, só voltando um pouco atrás sua história, eu acho que até na época da creche mesmo, você chegou a fazer um tutorial, um manual, entre aspas, não chegou a fazer na época da creche? Desde o primeiro dia da creche. E aí eu vou explicando, né? Boto lá a palavrinha, o palavrão, né? Nistagmo. Aí do lado eu coloco, né? Quando o olho fica mexendo sem parar, nananã, nananã, né? Fotofobia, que é aquela dificuldade que ela fecha o olho, não sei o que tem, porque tem muita claridade, né? Então, assim, a gente começa a criar um dicionário para os palavrões da medicina. E a parceria com esses médicos foi vital, né? Porque, por exemplo, a dermatologista fez um laudo explicando que é uma lesão precursora de câncer de pele numa linguagem bem possível, né, de compreensão geral. E com isso, por exemplo, no ensino fundamental 1, o uniforme da Cacau, que ela detesta, porque ela quer ser igual a todo mundo, a que a gente manejou, a blusa de proteção solar UV, né, com proteção UV branca, de manga comprida, e eu consegui a autorização da escola para usar a logomarca da escola e fazer uma sublimação para que ela tenha a logomarca igual a todo mundo tem no uniforme, né? É quente, eu queria ter a blusa com detalhes em colorido igual dos meus amigos, com a golinha V, mas aí vem aquele meu discurso de mãe, né? Mas isso é o que é possível para você ter uma vida com segurança, com minimização, né, de todos os riscos que estão postos? Não. Então é isso que a gente vai ter que fazer. E precisa sustentar. No primeiro momento eu ficava muito coitadinha. E aí depois eu entrei no que assim, coitado é não poder produzir nada. A gente tem capacidade de produção. Então não tem coitado coisa nenhuma. A gente tem que saber com aquilo que a gente pode. E o que a gente pode é produzir isso e usar dessa forma. Então, eu também saí do lugar de mãe super protetora, tipo, coitadinha, né? Nininha. E nesse momento, acho que você e a Miriam, né, foram duas pessoas que me ajudaram muito. A Tatiana falou disso na live dela, sobre o espaço coletivo, e ele faz toda a diferença, porque eu não tenho noção do que é ter albinismo. Eu não tenho. Eu não sei o que é viver com isso. Mas vocês sabem. Então, quando eu me aproximei de vocês, quando eu criei o projeto de extensão na UFRJ, quando na pesquisa eu precisava ter acesso às mães do Instituto Benjamin Constant e ter uma pesquisa para estar lá dentro com elas, foi o divisor de águas na minha vida. Porque você falou para mim na rua, eu lembro disso em Ipanema, a gente andando. Uma pessoa ficou olhando e eu, para variar, fiquei irritadíssima, porque, né, assim, que saco, as pessoas também, né, não tem noção. E aí você falou para mim, mas a Cacau vai reagir a isso tendo você como espelho onde ela vai ver. Então, se você ficar irritada, se você ficar chateada, se você ficar chorando, o que você apresentar como reação é que ela vai aprender que ela reage diante da situação que ela está, né? E a outra foi a Miriam, que eu não deixava a Cacau correr, né? Eu tinha medo dela cair e se quebrar. A Miriam pergunta para mim, a Miriam é uma mulher poderosíssima, super potente, que é aqui do Rio de Janeiro, e que virou amiga mesmo da família, assim como a Andresa, assim como a Tatiana, né? Que até dormiu nesse dia aqui em casa e tal, e a gente foi pra pracinha, eu não deixava a Cacau correr. Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, o que vai acontecer se ela cair? Aí eu falei, machucar. Ela, e daí? Nossa. E daí? Isso foi um divisor de água, porque a partir daí eu mesma comecei. Aí o que é que eu falo pra você, Cacau? Você não consegue aquilo que você Não quer? não quer. Né? Assim, se você não quer, você nunca consegue. Mas se você quiser algo, como qualquer outra pessoa, você vai correr atrás e você vai conseguir. Seja com adaptação, sem adaptação, com mais dificuldade, com menos dificuldade, mas você consegue. Né? E aí eu mudei meu discurso. Passou a ser, você não consegue porque você não quer, e não porque você não pode. Né? Boa! Então isso muda radicalmente as questões. E aí na escola, então, a gente conseguiu, né? Além de eu fazer esse tutorial desde sempre, hoje eu já não falo, hoje ela já está no ensino fundamental 2, está no 6º ano. São outros desafios, porque agora são vários professores, né? Eu já não mando e não sento mais individualmente com cada professor, porque são muitos professores, mas eu consigo muito fluxo junto à coordenação, né? Junto à direção, a conversa é um pouco mais dura, com documento, com laudo, porque precisa dessas questões para você, por exemplo, ter um mediador na aula de matemática. Todos os adolescentes que eu conversei até hoje, eu imagino
que não tenha sido diferente para você, para Tatiana, né? Porque eu sinto muito vocês dois, que são as pessoas que hoje são mais próximas, mas para a maioria, né, das pessoas com baixa visão, por exemplo, acompanhar uma aula de matemática de uma equação, né? O cara vai falando primeiro que é outra língua, né? Eu sou totalmente da área de humanas e biológica, então matemática para mim é o ó. Aí o cara tá lá falando uma outra língua que é número com símbolos e sinais. E aquilo para ele faz todo sentido, para mim não faz. E aí o cara tá lá e ele começa a escrever, e ele vai fazendo as derivações da conversa dele com ele mesmo, né? E aí sobe um, desce dois, e você não está vendo aquilo que ele está fazendo para acompanhar. Então, os relatos que eu tenho é que, por exemplo, a matemática não é uma coisa tão simples assim. A matemática não é uma coisa tão simples assim. A matemática tem um grau de dificuldade, né? A outra coisa é um idioma estrangeiro. Né? Você já tem que lidar, né, com a questão da aquisição da sua linguagem escrita sem fazer o que a maioria de nós faz, que é o quê? Ler que você aprende. Mas se o déficit é na visão, não é ler que você aprende porque você escuta. Né? Então, quando você lê em voz alta, eu entendo a vírgula. Mas só o fato de ler por ler, se eu tenho mais dificuldade na aquisição visual, naturalmente, pode ser que seja esperado, eu não sei se isso é para todo mundo, é a minha realidade em casa, que a fixação não é pela linguagem escrita, a fixação é pela linguagem oral. E eu descobri também que a ausência dos olhos move o corpo numa capacidade de interlocução com o mundo que é de outro lugar. A Cacau anda na rua sozinha e ela consegue, com o pé, saber localizar buraco. Ela sabe se o sinal fechou porque ela escuta que os carros estão parando. Não é porque ela viu o sol batendo no semáforo se está verde ou vermelho. É porque ela escuta que a rua tem um som diferente. Ela não faz isso intencionalmente. O corpo se acomoda de uma outra maneira para lidar com essa diferença. Adaptações do corpo, né? Né? A coisa do olfato, a coisa da audição, ela ganha um outro lugar. Ano passado, percepção do mundo através dos outros sentidos. O ser humano é muito visual, né? E aí quem não tem a visão, quem não tem muito da visão, se apropria dos demais sentidos para te auxiliar, E aí uma coisa que eu percebi no ano passado que ela detestou, mas fez diferença no aprendizado. Quando eu baixei um aplicativo no tablet que gravava, né, um gravador. Aí ela lia o texto em voz alta, por exemplo, da apostila de história. E ela escutava. Ela conseguia fazer pausas e decodificação de memória do texto, que era uma coisa alucinante. Em compensação, o texto em si não tem essa memória. Então a gente também precisa descobrir quais são esses potenciais da aprendizagem e compartilhar isso com os professores, né? A gente tem... E Nereida, na sala de aula, o que a Cacau pode usar? Ela pode usar um tablet? Como que ela faz com a lousa? Então, eu ia começar justamente a falar disso. Ano passado a gente teve a experiência da mediadora, né? Ainda era o ensino fundamental 1, o 5º ano. E houve uma necessidade, primeiro dessa coisa de ser diferente de todo mundo, que tem uma pessoa que te acompanha na sala de aula. Já tem que sentar na frente, já tem que sentar no meio. Aí fica uma pessoa ali com você. Tem um lado que não é bacana. Ela acompanhava todas as aulas? Não, era inglês. Era tudo que era uma cara? Era. E o pedido foi principalmente matemática e inglês, porque são essas com maior grau de dificuldade. Porque também tem um treino dos professores, né? Por exemplo, a lousa é grande, eu dividi em 2. Usar metade por causa do tamanho do campo visual. Isso ajuda. Usar o pilô escuro. Isso ajuda. E a outra coisa que em geografia, história, ciências, de uma forma geral se apresentou possível em português, por exemplo, é que o professor aprende a falar, a escrever e ditar. Então ele precisa de um tempo de pausa, que ele se adapta, e aí ele começa a falar, né? Sei lá, qualquer conteúdo, né? O imperador do Brasil, Dom Pedro. E aí ele começa a falar com uma pausa de tempo de escrita que é possível ela não ter que olhar para o quadro para conseguir, por exemplo, fazer o registro daquela informação no caderno para lidar com isso. Agora, matemática é mais difícil, inglês é mais difícil. E aí o que começou a acontecer no ano passado? A Cacau, que não é boba nem nada, né? É esperta aberta, começou
por exemplo, fazer a mediadora da pessoa que copia o caderno. Porque a ideia era ela copiar numa folha com pilô e deixar perto. Aí pronto, chegava aqui em casa, um monte de papel copiado, tudo solto, da mediadora, no caderno, em branco. Porque a pessoa é muito inteligente. Para que ela vai ter esse trabalho se alguém está copiando para mim? Então também tem isso, né? A gente precisa lidar com esse lado que é do humano, né? Se a vida está ficando fácil, para que eu vou precisar fazer que seja difícil? Né? Para que eu vou copiar se alguém copia? E aí faz até aquela coisa de coitadinha, né? Porque também tem isso. Ai, coitadinha de mim que eu não enxergo. Ai, que eu sinto dor de cabeça. Ai, porque eu fico mais cansado. É mentira? Não, é verdade. Só que as pessoas se penalizam e aí também ajuda a manter um pouco aquele lugar. Então, a gente teve várias conversas, né? A mediadora, eu, a coordenadora, a professora, de também desconstruir um pouco esse lugar da vítima, né? Porque a criança é muito esperta, vamos combinar. Tem ninguém burrinho aqui não, né? Todo mundo aqui é inteligente. E aí, né? Para que eu vou me esforçar se tá tudo vindo pronto para mim? Então, a gente começou também a fazer um pacto, assim, muito... que precisava dessa conversa, né? Não. Se não copiar, vai perder o recreio. Porque os amigos que não copiam do quadro perdem o recreio também. E aí não é uma questão de que você perdeu o recreio porque você tem deficiência. É porque você quer se fazer deficiente nesse processo, né? Uhum. Então, tem um fino ajuste nessas questões. E aí cursou bem, a gente caminhou bem. Sempre permeia essa questão da diferença. Nessa fase agora, ela aparece com mais evidência, né? E esse ano já não tem a mediadora o tempo todo na sala. A Nilma está aqui um momento. Poucos, mas mais matemática. E aí também tem isso. A gente precisa ver que os nossos filhos vão crescendo e vão adquirindo possibilidades. E a gente tem que aprender a estar um pouco na retaguarda, né? E de também dar um tempo das coisas acontecerem para a gente ver efetivamente o que a gente tem que entrar para ajudar a fazer. Porque a gente não pode fazer por eles. A gente tem que estar na retaguarda para colaborar. Então, por exemplo, agora na situação da Covid, está tendo aula no homeschool em casa, né? Uhum. Eu tenho, e aí é o meu trabalho, exigir da direção que mande o material em Word, porque eu virei uma gráfica. Então, eu tenho que ampliar, aumentar a imagem, aumentar a fotografia e imprimir em tamanho 18 Arial, porque não dá para ser tamanho 11, 10, que é o que está vindo no material em PDF. Esse é o meu trabalho. Agora, depois que isso está resolvido e impresso, quem tem que sentar para estudar é ela, não sou eu. Então, a gente também precisa que é o trabalho de cada um, né? E na escola isso começa a acontecer. Já não precisa o tempo todo do mediador para todas as matérias, porque ela já aprendeu a dinâmica de ouvir, de copiar. Tem que ter um protagonismo na autonomia de ir lá falar com o professor. Olha, não entendi. Eu não entendi porque eu tenho deficiência visual. Eu não entendi porque a forma como você explicou não foi bacana. Isso também faz parte. E essa autonomia, a gente tem que ter muito cuidado, porque a vontade que dá como mãe é de botar o pintinho embaixo da asa e proteger do mundo. Pra sempre. Para ficar embaixo da asa, a gente quer o filho para viver a vida. Isso foi um aprendizado também com vocês, né? Vocês me ensinaram que a gente vive para viver a nossa vida. A gente não vive para ficar embaixo de asa de pai e mãe. Então foi um aprendizado importante para mim aprender a recuar, né? E começar a ouvir a Cacau, né? E aí eu chegava com tudo muito pronto e falava com ela. E aí, fica bom? Ela fala, não fica bom. Ela fala agora, não, Long John não é legal. Quase me mata quando ela fala isso. E aí eu preciso falar, então para, vamos rever como é que a gente faz. O que você acha que pode ser bom? Acho que é bom, a apostila é bom ser grande. Aí, ano passado, era uma apostila enorme, que aí eu tinha que comprar aqueles carrinhos de feira, tipo saco, para caber o negócio dentro, porque não cabia dentro de uma mochila. Ela detestava. Aí, esse ano, quando no começo do ano tinha a apostila, ela já cabia dentro da mochila, que ela ficou um tamanho A3. Já não era tão gigante. Então, também... E qual que é o tamanho da letra? Você usava Arial 18? Em casa, eu estou imprimindo com Arial 18. A letra tá boa? Pode ser maior? Ela prefere 20, 22. É um pouco maior, né? Pessoal, gente, é importante, né? É isso que a gente fala, né? De
pergunta para as crianças, porque às vezes os pais eles fazem da maneira como eles acham que é o melhor, e às vezes a criança ela tem muito a informar, né? Ela tem muito a dizer para você, para ir ajustando, né, a melhor forma. É porque a vida é dela, né? A visão é dela, pois é. Né? Quem vive isso é ela. Então tem uma coisa que é uma escuta também que precisa. E eu confesso que essa escuta não é fácil, porque a gente vem de bebezinho acostumado a fazer tudo por eles. E aí chega uma hora que eles começam a dizer, não tá bom. Não, prefiro diferente. Não, prefiro do meu jeito. E a gente tem que ir se adaptando junto com isso. E ajudar os professores a criarem também essa capacidade de olhar individualmente para cada aluno. A média da turma consegue. E quando aquele não consegue, o que você faz de diferente? Mas isso também não é uma especificidade da baixa visão. É porque isso é uma dinâmica que precisa ser construída na sala de aula para todos. Sim. Porque senão a gente faz uma maçaroca, né? Aquela coisa planificada, maçaroca, que todo mundo todo mundo tem que aprender assim. Não é bem assim, né? Tem uns que têm uma linguagem mais artística, tem outros que têm uma linguagem mais matemática. E aí? Tem uma média? Tem. E quando está fora da média, a gente faz o quê? Ignora? Ou a gente vai produzindo também as singularidades? Isso também é um exercício para os professores, né? E Nereida, assim, nessa geração, né, a gente vê, né, eu vejo que os meus sobrinhos, por exemplo, que não são albinos, gente, estão em fase escolar, não pode levar tablet, não pode levar celular para a escola. E aí como que faz, né? Porque assim, o tablet ele acaba sendo uma ferramenta, né? Você pode fotografar o quadro. Eu queria saber, ele entrou, não entrou? Como que foi? Eu consegui com a escola que ele entrasse no 2º para o 3º ano, mas a Cacau não teve maturidade e aí era muito mais o brinquedo que a gente teve que suspender. Agora, esse ano, no Fundamental 2, é isso que eu falo, há uma distinção em algumas questões, porque é uma escola particular e que é completamente conectada com essa coisa da tecnologia da informação. Então, tem plataforma digital, tem aplicativo, tem essas coisas. Os livros paradidáticos, ainda no ano passado, no Ensino Fundamental 1, eu consegui com as editoras, através da escola como mediação, porque tem o CNPJ, né? Fazer o contato e receber os livros paradidáticos e o didático, né, de matemática ampliado especificamente para Cacau. Então eu consegui... E uma curiosidade, esse material era mais caro? Não, paguei o mesmo preço, a editora fazia pelo mesmo preço. Só, gente, mesmo preço. Eu não comprava na livraria, né, a lista de material, só aqueles materiais tipo lápis, borracha, e aí o lápis 6B, né? Houve uma época que eu fiz um caderno de pauta dupla com a pauta em negrito para ela, aí depois ela preferiu, né, ficar igual a todo mundo, com um caderno igual de todo mundo, espiral e coisa e tal. Que tem essa questão também, né? Que tem um esforço que se prefere fazer em relação a ser incluída no ambiente social também. Né? Para estar como está no meio dos iguais, né? Todo mundo quer ter cuidado com glitter, né? Vamos combinar? Vamos. E a educação física? Deixa eu só terminar essa parte. Então, com certeza. Já esse ano, eu já não comprei nenhum livro paradidático, porque eles fizeram uma parceria com a Árvore de Livros, e os paradidáticos são todos online nessa árvore de livros. Então, pega o tablet, põe pertinho, amplia e faz a leitura. Então, a escola já facilita esse processo. Mas mesmo que não tenha esse processo, é possível, através da escola, com laudo do médico, tudo direitinho. Mas a gente tem que entender que isso não é pedido de favor, isso é direito. Então, a lista de material sai em janeiro, mas eu tinha essa conversa na escola em outubro. Qual vai ser o material, quais serão as editoras, vamos fazer o contato. Sentava junto com a coordenadora pedagógica para mandar o e-mail para a editora, para já preparar para fevereiro, quando a aula começasse, o livro dela ter chegado junto com o de todo mundo. E só, gente, pedir com antecedência, importante.
Aí, por exemplo, mas estuda no município, quem faz o fornecimento do material é a Secretaria de Educação do município. Sim, mas as secretarias têm núcleos de coordenação e, por lei, elas têm que ter o ambiente para a inclusão social. É atrás dessas pessoas que vocês têm que ir. Né? Então, aqui no Rio de Janeiro tem coordenações de área, né, de educação. Então, assim, da sua área, onde seu filho está matriculado, qual é essa coordenação de área? Quem é essa pessoa que eu tenho que procurar? Para quem é que eu tenho que levar esse laudo e exigir esse direito com a leizinha debaixo do braço? Não é a tia da sala de aula, ela não vai dar conta de resolver isso no município. Então, assim, a gente precisa identificar essas pessoas e ir atrás dessas questões. Dá trabalho? Dá. Né? Eu perco dia de trabalho para resolver isso. Eu tenho o privilégio de poder depois ficar uma madrugada acordada para repor meu dia de trabalho. Mas quem não tem vai precisar manejar um ajuste na agenda, ou ver com a tia, com a avó, com quem pode ajudar, para ser a pessoa que corre atrás desses direitos. Né? Porque isso é uma característica que a gente tem no país. A gente tem as leis, mas se você quer essa inclusão, né, e a vida produzida com esse direito, é necessário que você reivindique por ela. Então a gente tem que correr atrás disso. E Nereida, qual foi a maior resistência que você encontrou na escola, assim, por parte da escola, né? Que foi mais difícil? É difícil e é uma realidade que não é uma questão de culpar, a gente tem que entender e tem que pensar junto como é que resolve. E aí por isso que eu falo que é um processo que tem que ser amoroso, porque não sou eu contra o docente da sala de aula, né? Sou eu com o docente da sala de aula, ele entendendo a gente entendendo ele. Você imagina se ter 23 alunos numa sala, cada um de um jeito? Aí tem o que tem autismo, tem o capetinha, tem o outro que é sem educação, que nunca teve limite em casa. Pois é. Baixa visão. Esse lugar da sala de aula, essa pluralidade é maravilhosa. Mas o professor tem lá uma meta que ele tem uma produtividade, que é dar todo o conteúdo XYZ, num intervalo de tempo. Que não está planejado no organograma e no planejamento anual da escola, que ele possa precisar de mais tempo com essa turma. Então, essa coisa muito massificada e muito planificada é o lugar que é o nosso calcanhar de Aquiles. Aí você perguntou da educação física. Cacau, o que você acha da educação física? Fala. A verdade. Muito chata. Por que é muito chata? Porque me cansa. Porque me cansa. Mas tem também na questão da educação física, por exemplo, se é uma atividade na escola, é uma quadra coberta. Mas essa quadra coberta tem uma incidência da claridade do sol. E aí está a claridade do sol e uma bola branca, por exemplo. Se é uma atividade com bola, quando a bola chega já está na cara, já levou bolada. Se não é bola, é uma coisa que exige repetição de movimento. Se você não está colado no seu professor, vendo o detalhe do movimento, está todo mundo com a mão fechada para a direita e você está com a mão aberta para a esquerda. Você não está enxergando o detalhe do movimento. Então, tem também uma necessidade de adequação até na aula de educação física. Você chegou a conversar com esse profissional também ou não? Não cheguei a ter uma conversa, mas isso faz parte do meu kit mensagem para a escola, né? Especificamente para a aula de educação física, que se entender tudo isso que eu estou falando aqui. E o professor, né, com essa sensibilidade, criar um outro processo de inclusão e de adaptação. Por exemplo, existe a bola laranja com guiso que é vendida nas lojas para você fazer uma atividade para as pessoas que têm deficiência visual. Por que a escola não usa isso? Eu tenho uma. Inclusive a Cacau tem uma, ela tem um sininho dentro. É uma bola laranja, fluorescente, um troço que, né, clareia quando chega. E ela tem um sino dentro, faz clique, 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 clique o tempo todo que ela está girando. Então, pela audição, você vai saber que a bola está perto de você. Uhum. Não dá para pensar nisso? Não dá para pensar que quando tem uma atividade de dança ou de uma ginástica, ou enfim, eu não sei os nomes das coisas, um alongamento, você possa estar ao lado desse aluno, ou pegar, de repente, aquele aluno que faz melhor uma atividade, porque você tem aluno que faz vôlei, você tem aluno que faz ginástica rítmica, né, fora da escola. Você tem alunos que têm várias potencialidades. E ser uma dupla, por exemplo, né, que possa ajudar, e isso é um desenvolvimento para o próprio aluno, na perspectiva de que ele não olhe somente para si, mas que ele possa olhar para si e se ver em comunidade com o outro. Esse que acho que é o legal da questão.
Não consegui falar com o professor de educação física, mas está lá no texto tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, e faz parte também desse meu manual Kit Escola, né? Eu não sei, você consegue ver os comentários aí? Tem aqui o que eu estou vendo da Tati. Se você quiser comentar alguma coisa, né? Não sei. Tem muita. Eu vejo aqui que tem bastante gente comentou, a questão né? do mediador, sim, tem direito, não tem que ser cobrado extra por isso, é uma questão que a escola tem que adaptar. E eu me deparei ano passado, por questão de mensalidade, de custo, crise econômica, precisando rever mensalidade, né? E eu tive a situação de visitar algumas escolas que falaram que elas têm um número máximo de crianças com acompanhamento ou necessidades que elas podem aceitar, e dependendo daquele segmento, não seria aberta uma vaga para inscrição em função disso. Eu não sei qual é a legalidade disso, no fim a gente conseguiu um desconto na escola, eles continuaram na mesma escola e eu não precisei me haver com essa situação. Mas o que eu sei... E Nereida, a questão do mediador, ela está em lei isso daí? Está em lei, a pessoa pode chegar assim, tem uma lei que exige, enfim... Na questão da lei da inclusão, fala dos processos que você tem para adaptação para o cotidiano e que ele não pode ser onerado ao responsável. Então, nesse sentido, se o cotidiano exigir um mediador, acho que é isso, a interpretação oral da compreensão do texto, né? Vai ter um termo jurídico lá e tal para isso. Mas esse é um apanhado assim, meio resumido dessa questão, né? Aqui tem uma coisa de homem e de mulher, a questão da vestimenta. Eu não tenho experiência com meninos, aí se tivermos meninos aí que possam ajudar. Tem um albino de 20 anos, a Joseilza, né? Que aí eu acho que pode... ela bota depois aqui, assim, sempre deixou claro, na escola as dificuldades dele. Essa conversa da tia é muito importante. Acho que aí ela, né, também está trazendo isso, mas não queria que tratasse ele como um cristal, que é essa coisa também de se deixar virar vítima, né? E aí não apanha igual a todo mundo, não grita igual a todo mundo, não disputa igual a todo mundo, a gente precisa ter cuidado com isso. A boneca albina fala que está amando a conversa, interessante. Escola particular tem direito a mediador e é isso que tem na lei da inclusão, a gente precisa levar, né? E aí o respaldo também disso é a questão do ECA, né? Porque é uma questão da família, da sociedade, garantir o acesso à educação. Então, uma forma da gente poder negociar é que, se garantir o acesso à educação é adaptar material e ter mediador, essa é uma função da escola também, né? A gente pode carregar para essa direção também. A Tatiana fala de letras, do material escolar. A escola pedindo para pai contratar mediador, essa é uma conversa que tem que ser barrada, não é para ser assim. E a questão aqui do mediador está parecendo muito com a questão do contrato, né? E aí a gente tem que levar para o que é o entendimento do que é fornecer como garantia institucional o direito à equidade, ou seja, que a equidade não é igual para todo mundo, é condição de igualdade para todos. E aí essa condição de igualdade para quê? Para o aprendizado. Então tem criança que senta na cadeira de qualquer jeito, longe do quadro, e ela passa a ter a mesma condição de igualdade aquele que tem o material, quando adaptado, com o mediador perto do quadro. E aí eu consegui a equidade. Consegui que esse acesso à formação e à educação fosse igual para ambos, não pelas mesmas coisas que eu ofereci, mas como produto a garantia desse lugar de formação para todos, né? Então, é importante levar essa questão da equidade para o espaço escolar. E nessa perspectiva, é uma responsabilidade da escola. E Nereida, assim, tem 10 minutos aqui o nosso papo, né? Mas eu queria que você, assim, rapidamente, né? Se você der conta, assim, fizesse um tutorial, pontuasse, sei lá, 10 coisas importantes para os pais, assim, sei lá, prepara um manual para eles aí, assim, gente, pega a caneta, anota, sei lá. Acho que uma coisa importante é vamos conversar com nossos filhos. A outra coisa é que eles são criados para o mundo. Feito isso, né, o que a gente vai precisar, e aí eu olho muito para o espaço da escola, né?
pensar nessa relação de equidade e que somos todos corresponsáveis por esse processo. A criança é responsável pela formação dela, nós somos responsáveis pela formação dela enquanto pais e a escola é responsável pela formação dela. E aí a formação que eu estou falando não é aprender a ler, escrever e saber fórmula de matemática, não. É ter uma condição de ser um cidadão que reflete, que pensa, que critica e que transforma. A gente espera que a gente consiga construir para os nossos filhos. Eu não sei o final dessa história ainda, mas a gente espera que a gente consiga que eles façam isso positivamente para si e para a humanidade, né? Com ética, com respeito a si, respeito ao outro, com dignidade. Então, não tem fórmula de bolo, gente, não tem. E aí não é porque é a Cacau, é porque o outro filho também passa pelas suas questões. Não tem visão supernormal, não tem nada disso, não. Cada um é um. A maior coisa que eu descobri que minha mãe me enganou era quando ela falava que criou todos os filhos iguais. Não é verdade. Não é verdade. Cada filho exige da gente uma habilidade, uma competência, uma capacidade, um medo diferente. Às vezes dá pânico, eu choro, né? Fico, eu não vou saber resolver. E a gente tem que se acalmar, porque cada filho exige da gente uma coisa muito singular. Acho que está aberto a entender isso e que a gente não é super-herói, a gente é humano e a gente está aprendendo junto a fazer, nos dá a capacidade de olhar um dia de cada vez, né? E entender que cada ser humano é especial como ele é e tem uma necessidade diferente de produzir a vida. Acho que se a gente conseguir fazer isso, a gente já resolveu. É difícil. Eu choro, me desespero, aí eu peço colo, aí horas eu sou super fortaleza, super cheia de certeza. Na escola eu nunca vou com o lado frágil, eu sempre vou com o lado positivo, vai dar super certo. Porque a gente também precisa empoderar as pessoas de serem, né, integrantes desse processo. Acho que E Nereida, na hora da lição de casa, assim, em casa, né, como que você colabora, né? O que você faz? Você preparou o ambiente? Você adaptou o ambiente? Acho que isso é importante. Já me perguntaram alguns pais, né? Como que eu posso ajudar meu filho em casa, na lição de casa? E aí a ajuda, ela é igual ao que é para o outro filho que tem a visão normal. Tem que ter horário de sentar, não pode ter barulho, não pode ter celular, não pode ter tablet, tem que ter um espaço para fazer, né? A gente passou aqui em casa 4 meses que não tinha cozinha, não tinha banheiro, era uma loucura. Mas assim, aquele canto, naquele horário, é o canto da Cacau sentar para estudar. Não tem barulho, não vai falar com ela, não chama, não tem conversa, tira cachorro. E aquele canto está arrumado naquele momento para isso acontecer. Porque tem gente que pode ter o espaço pronto ou ter que inventar. Cada um tem uma realidade. Mas assegurar o banquinho com a mesinha para aquela situação, isso é importante. E aí estabelecer o horário desse estudo. Hoje, que ela já tem mais autonomia, o que eu faço é isso, eu providencio todo o material. Hoje é segunda-feira, estamos no homeschooling na Covid. É o dia que eu tiro um horário no fim do dia e eu sento para baixar todos os arquivos, ampliar a letra, ver como é que vai ficar, não. A partir de amanhã, tem um cronograma que é obrigação dela, porque a aluna é ela, não sou eu. Ela tem que sentar, ela tem que estudar. Eu tenho que estar ali para ajudar a tirar uma dúvida, para ajudar com uma pesquisa que seja mais difícil, mas eu precisei aprender isso também. E ano passado chegou um momento que eu falei assim, se precisar você vai repetir de ano, mas eu não vou mais ficar atrás da tarefa de escola no grupo das mães. A responsabilidade de prestar atenção no que o professor fala, anotar na agenda, chegar em casa e cumprir, ela não pode ser minha. Eu já fiz ensino fundamental 1. Quem está no ensino fundamental 1 agora é você. E se isso for... E eu vendo no grupo das mães, pesquisa, trabalho, desesperada, me rasgando, né? Se não vou falar nada. Eu só perguntava, tem dever de casa? Não, vou brincar. Não, vou... Você tem certeza? Tenho. Até que chegou uma hora que isso foi sendo... A gente foi trabalhando isso, combinado com a escola, combinado com a coordenação, e aí ela começou a fazer. Essa responsabilidade tem que ser dela. Mas você sente que ela não trazia porque também ela se condicionou a essa dependência? Já que você vai atrás de tudo, pra que eu vou... Exatamente. Se eu vou... É a mesma história do mediador, né? Se eu vou atrás do dever de casa, pra que ela anota o dever de casa, gente?
Ela vai se ocupar. Só, gente, importante. Então, eu cheguei, a gente chegou a falar assim, bom, se precisar, reprova o ano. Mas vai ter que adquirir a maturidade e entender que a formação é dela por ela. Eu vou estar aqui para quê? Para ajudar. Eu vou estar aqui para garantir os recursos que eu possa garantir. Mas sentar e fazer a tarefa, quem tem que fazer é ela. Sentar e estudar e fazer a prova, quem tem que fazer é ela. Então, isso também é um aprendizado, né? E não é porque ela tem albinismo e baixa visão, não. Porque filho faz isso, a gente tem vontade de torcer o pescoço deles de vez em quando, né? É o que tem pra... E Nereida, assim, bom, tá quase no finzinho aqui, mas eu queria que você falasse assim, fala o que vocês não devem fazer, né? Assim, sei lá, tipo, coisas que talvez você fez e que você fala, putz, eu podia ter feito diferente, agora que eu entendo mais, piriri, pororó, sei lá. Ai, eu acho que sempre tem muita coisa que eu podia ter feito diferente, mas acho que entender que a gente precisa perceber o outro sem ser dono da certeza da verdade foi uma coisa importante. Diálogo, né? Diálogo, mais uma vez. Eu acho que é muito aquilo que a gente fala, né? Os pais, eles querem fazer tudo, né? E aí eles acabam, sei lá, tomando as decisões, né? Passando até por cima do que, de repente, poderia até ser o melhor para a criança, né? Consultar a criança, enfim. É porque a gente, quando bota os nossos filhos para viverem a vida nesse mundo, seja genético, né? Filho biológico, seja filho do coração, a gente se imbui de uma responsabilidade pela vida do outro, porque eles veem criaturas muito indefesas na vida pra gente. E entender que eles param de ser indefesos e que eles vão aprendendo a se defender, e aí não é defender no sentido da agressão ou da briga, mas é no sentido do que é que também eles têm como interesse, e isso é uma forma de se defender, quando eles falam, não quero comer isso, quero comer aquilo, e a gente fala, alimentação saudável não importa. Está na mesma esfera das lutas que a gente tem para criar cidadão, né? Quais são as escolhas que eles vão fazer no futuro? Acho que a verdade do que minha mãe falava, do que criava tudo igual, é que o preceito ético ele é igual para tudo, né? Gente, está encerrando, Nereida, vai encerrando aí. Então, beijo, muito obrigada. Beijos, gente. Muito obrigada. Se futuramente talvez a gente faça outra, se for necessária. Gratíssima.